Mas antes, vamos falar sobre o temido assunto Neymar, que possivelmente, muito provavelmente, a gente está naquele deve quase cravando, que não vai a campo contra o Bahia, vai ser preservado. O Santos está tendo aquele excesso de cuidado agora nessa reta final de recuperação dele. Ainda está em transição física, foi programado, mas sem contato ainda com o grupo. O que dá aquele friozinho na barriga, né? A gente conversou isso na última live sobre essa demora de retorno, enquanto isso está começando a incomodar, gerar debate, mas tem muito a ver com o protocolo de retorno também, né? Então, eu tô até abrindo a conversa com a fonte, uma das fontes de hoje, mas acho que foram as melhores respostas que eu recebi, de uma pessoa que eu confio, que a Gabi também conhece, uma pessoa séria, eu não vou dizer quem é, mas uma pessoa que a gente confia, então eu vou até conseguir ler as mensagens para que vocês entendam também o que vocês acham que devem entender, né? Não apenas a minha percepção. Primeiro eu fui perguntar sobre o protocolo, né? Se o Santos atualizou o protocolo de recuperação do Neymar. Dando um contexto para vocês, na semana passada, na quinta-feira, um dia depois da live aqui, o Caixinha chamou jornalistas que cobrem o Santos para trocar uma ideia. Na sexta. Na sexta foi? Foi sexta. Os principais setoristas, os caras que estão em toda a coletiva, todo jogo, eu e a Gabi estivemos, outras pessoas que a gente gosta, que cobrem o Santos estiveram lá. Uma resenha. Mas resenha informal. A ideia foi um bate-papo não gravado para que falasse de futebol, contasse um pouco de como está sendo o projeto. Isso deve rolar também com o Pedro Martins, o CEO, talvez com o Marcelo Teixeira, mas começou esse papo com Caixinha e foi um papo muito legal. De lá saíram várias matérias que a gente publicou, como a empolgação do Caixinha nos treinos, onde vai jogar o Zé Rafael, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção ali foi praticamente o Caixinha admitindo que o Santos errou na condução dos primeiros dias do Neymar. E o Caixinha fez uma. A gente foi perguntar para ele sobre o Neymar e ele rebateu essa pergunta. Ele falou: pô, gente, o Neymar não jogava há muito tempo, estava super feliz, a gente precisava ganhar e ele precisava de ritmo. Como é que eu seguro ele? Mas ele admitiu, falou: talvez não fosse o ideal deixá-lo 7 jogos consecutivos. Então o Neymar já chega jogando 45 minutos, entrando no intervalo. Depois ele é titular e fica aquela tipo: como é que você está sentindo? Como é que seu corpo está reagindo? O Santos confiou muito mais nos sintomas do que nos exames, no resultado da ciência, né? Dessa precaução que no começo não houve. Então, assim, será que o Neymar precisava ir contra a Inter de Limeira? E vale lembrar, naquele período, o Santos precisava vencer os 3 jogos para classificar. O efeito do Neymar começou mesmo com o Neymar não jogando ali contra o Santos ganhar do São Paulo. O jogo contra a Inter de Limeira é o jogo da classificação, né? Se eu não me engano. Precisava o Neymar ter ido? Pensando em termos de tabela, sim. Mas em termos físicos, você pegar ônibus, ir para Limeira e tudo mais, desgaste, né? Existe um desgaste que já é natural para quem joga e que não está lesionado. Imagine para o Neymar que ficou 2 anos fora. Então, eu fui perguntar o que está acontecendo, se mudou alguma coisa, se existe um prazo de verdade. E eu trago as respostas para vocês. A conversa começa assim. O problema não é o edema, não é o edema na coxa esquerda, né? O problema muscular. É o reequilíbrio e o fortalecimento muscular. Lembra do processo que o Verón passou na chegada? E aqui, contextualizando para vocês, o Verón chega de um tempo de inatividade. Ele tinha voltado para o Porto, não tinha jogado muito no Cruzeiro, ele chega desequilibrado muscularmente. Então, a musculatura dele não estava nem fortalecida e a perna direita e da esquerda estavam diferentes. O que é totalmente natural no caso do Neymar, porque ele operou um joelho e a outra perna, a perna do joelho você não consegue cuidar e a outra perna você cuida, você sobrecarrega, então fica uma panturrilha maior, uma coxa maior. Então, o Santos poderia ter feito esse processo com o Neymar na chegada dele. Só que se o Santos chega e anuncia para vocês, 2 meses sem o Neymar. O contrato é até junho, hein? Anunciamos o Neymar, mas ele vai ficar 2 meses parado. Todo mundo ia ficar chateado, o Santos talvez não se classificasse, então o Santos meio que acelerou as coisas. E a conversa continua, eu faço umas perguntas e a resposta melhora, né, na minha visão, assim, acho que deixa tudo um pouco mais claro. É corpo humano, cada um responde de uma forma. Se fosse olhar para trás, daria para fazer uma série de coisas de maneira diferente. Então tá aqui o Santos admitindo, assim como o Caixinha conversou com a gente, que talvez o protocolo tivesse que ter sido mais cauteloso lá no começo, quando o Neymar chegou. Existem diversos atletas que você pode reequilibrar e fortalecer em meio à sequência de jogos. Quer dizer, tipo, o Neymar treinaria uma vez, depois ia para fortalecimento, depois deixaria de ir para o campo, mas como ele precisava jogar, precisava de ritmo, ele já foi treinando bem, fazendo tático, fazendo coletivo, batendo falta, batendo pênalti. Puxou a responsabilidade, né? Ele talvez não tenha sido usado nem apenas a sequência de jogos, mas também a sequência de treinos. E depois desses jogos mais pesados, o clube começou a perceber que a probabilidade dele ter lesões físicas através de uma quantidade de jogos era mais alta.
O termômetro disso é a resposta no treino e a resposta a estímulos mais agudos. Aqui, essa fonte não me fala, mas é uma coisa que a gente apurou. A semana entre Bragantino e Corinthians é uma semana diferente. Então, você se prepara para uma decisão. O jogo contra o Bragantino, por mais que o placar não mostre, foi um jogo muito difícil, muito pegado, muitas faltas. O Neymar joga muito bem aquela partida, o Santos se classifica, o Neymar joga quase que toda a partida. Durante o jogo, o Neymar cansa muito e a recuperação dele é mais pesada, mais longa. No dia seguinte, ele tá pior, tá com mais dor, porque foi uma semana e um jogo atípico. Aí o Santos vence o Bragantino, tem a semana de preparação para o jogo contra o Corinthians. Na quinta-feira, ele sente a lesão, o edema, o problema, a princípio, na coxa esquerda. Porque os treinos contra o Corinthians, a preparação é um treino diferente, é um treino de clássico. Inclusive, esse treino de quinta é um treino muito pegado. É um treino de situação de jogo, de situação tática, de marcação, de carrinho, de marcar pressão. Então, o Neymar sente num treino mais intenso. Então, assim, contra o Noroeste, contra o Água Santa, contra o Inter de Limeira, o Neymar estava se preparando. Mas não era a mesma preparação, não era a mesma intensidade, não era o mesmo nível. Ele poderia não voltar, poderia não fazer uma pressão. Então, ele se machuca num contexto de jogo, de mais pegada, de mais intensidade. Então, a princípio, o Santos fala, pô, não tem nada grave, vamos deixar ele tentar jogar contra o Corinthians. Até porque estava convocado para a seleção. Sim. Não consegue jogar contra o Corinthians, não é convocado, bate o estalo e falou, pô, vai ter 3 semanas de preparação. Agora é o momento de fazer o que a gente não fez. Vamos tentar recuperar. Vamos tentar recuperar. E aí, a ordem lá, não é que o Neymar volte quando esteja 100%, é que volte quando esteja 200%. É o cuidado do cuidado do cuidado. É a cautela da cautela. Se fosse o Gabriel Bom-Tempo ou o Escobar, já teria jogado. Mas, pô, o último jogo já teria. A estreia já teria jogado. O Neymar. Vai ser o Neymar. O Neymar é o Neymar. O Neymar tem contrato curto. E o Neymar, ele. Pô, imagina, ele se machuca numa lesão grau 2, grau 3, ele não joga mais pelo Santos, teoricamente, né? Se não renovar. Então, tudo que o Santos faz sobre o Neymar é mais difícil, é mais visado. E tudo que o Santos precisa fazer precisa ter autorização da equipe do Neymar. Então, algo muito mais burocrático. Eu tô falando, tipo assim, de um vídeo no Instagram até o exame, ou se ele joga, ou se ele viaja, ou como ele vai, a logística, a segurança. Então, tudo com o Neymar exige mais. Sim. Então, naquele começo, o primeiro objetivo do Neymar era jogar. Ele se empolga, ele tá super feliz, a família tá perto, ele quer ir para a seleção. Tudo isso faz o Santos correr um pouco mais do que precisaria correr com um atleta que está 2 anos parado. E assim, existem casos e casos. O Pedro no Flamengo, ele vai voltar com 8 meses, talvez. O Adelan não vai fazer 1 ano da cirurgia e deve ficar à disposição em abril. Mas são casos e casos, corpos e corpos, e lesões e lesões. Se você precisa reconstruir o ligamento inteiro, se você machuca o cruzado e o menisco junto. O Neymar teve a lesão muscular assim que voltou, e isso prejudica muito, porque era uma sequência natural que poderia ocorrer, que se deixa de ocorrer. E aquele caso me deixa, eu já falei isso outras vezes, me deixa muito inculcado. Porque o Neymar sai do jogo do Hilal, achando que sentiu algo simples, vai pro Instagram e fala, obrigado pelas mensagens, né? Acho que não foi nada grave. Pum, lesão grave muscular, 2 meses fora. O cara perde até um pouco da noção do próprio corpo. O Neymar não era de ter lesão grave. Então você fala, acho que tá tudo bem, mas não tá tudo tão bem, porque eu tô mais fraco, porque eu tô menos fortalecido, porque eu tô menos equilibrado muscularmente. Então, assim, todo jogador sente dor, todo jogador tem sintomas, todo jogador tem uma sequência pesada. No caso do Neymar, com esse histórico, as coisas ficaram talvez mais pesadas para ele quando você encontra um contexto difícil, de um jogo pegado de mata-mata contra o Bragantino, de treinos mais intensos. A princípio o Neymar treinava meia hora, depois treinava 40 minutos, depois ele queria ficar até o final, depois e pum, sentiu. Então, como o Santos teve 3 semanas de preparação para o Campeonato Brasileiro, ele falou, cara, agora é o momento de cautela máxima, de fazer todos os exames do mundo. Tipo assim, entre um dia e outro de treino, praticamente, tem um exame de imagem para mostrar se regrediu a lesão, se está mais equilibrado muscularmente, se a enzima, que é o CK, que mostra risco de lesão, diminui. Então, cuidado, como a Gabi falou, cuidado do cuidado. Sim, a expectativa era que ele jogasse contra o Vasco. Só que, assim, essa cautela excessiva faz com que agora você pense em cada detalhezinho. Então, tipo, puta, não tá tão... A coxa tá um pouquinho diferente da outra. Tá com dor? Ah, puta, tá doendo um pouquinho. Então, vamos segurar? Então, o Santos já jogou o prazo mais para frente. O Santos sabe que ele deve ficar à disposição contra o Fluminense, que ele teria a chance de jogar contra o Bahia. O Santos, aliás, soltou uma nota oficial no meio da semana passada, não dando prazo, né? Exato. A ideia foi... Não, a versão oficial é de que não há prazo. Para não criar essa expectativa, mas internamente... Porque se a gente chega e fala aqui, ó, o Neymar é dúvida pro jogo contra o Bahia. Aí vocês compram o ingresso, se programam para assistir em casa, chega lá, pô, o Neymar tá fora. Fala, o Neymar não quer jogar, o Neymar é vagabundo.
Então, assim, o Santos já jogou esse prazo mais para frente. Não é pelo edema. Acho que essa é a principal informação que a gente apurou. Não é que o edema do Neymar está durando 40 dias para ser curado. Não. É que o edema, junto com uma rotina excessiva, depois de uma falta de cuidado, isso tudo junto fez com que o Santos e o staff do Neymar concordassem que é momento de cautela e de fazer quase que uma intertemporada, um processo especial de recuperação, de tratamento, de prevenção, na verdade. Claro, o Neymar pode voltar contra o Fluminense e machucar? Pode, porque o futebol é assim. Mas o Santos e o Neymar vão estar tranquilos de que tudo foi feito Da forma para que correta. ele volte no Maracanã contra o Fluminense, a tendência é essa, e volte bem. Que aguente uma carga de treinos alta, que aguente talvez 90 minutos, que esteja bem fisicamente pelo Santos, pela seleção e já mais perto do fim do contrato, com um cenário mais claro do que as coisas estão acontecendo. Então, o Santos mandou mensagem no grupo, eu me assustei, mas não é nada muito importante. Então é isso, o que a gente apurou de Neymar, de recuperação e tratamento é essa. Existe uma cautela excessiva e existe um tratamento diferenciado por ser o Neymar, mas principalmente porque as coisas correram. E assim, aqui eu não estou julgando se está certo ou errado, porque o Santos precisava do Neymar e o Neymar precisava jogar. Sim. Então é difícil você segurar. Então, nem, imagina, o Caixinha tá vendo o Neymar no treino, puta, se divertindo, ajudando, voando, precisa dele. O Santos não tem muitas alternativas. Se fosse hoje, lá atrás, você tem vôlei, você tem Barreal, você pode deixar o Neymar entrar 10 minutos. Naquele momento, se não fosse o Neymar, jogaria quem? Então o Santos precisava vencer, porque imagina, você contrata o Neymar e não tá nas quartas do Paulista. Então dá para entender um pouco do contexto e por que o Santos não teve essa cautela lá atrás. Mas agora se mostrou que talvez era o caso de treinar menos, de não ter ido para 7 jogos seguidos, de ter jogado menos minutos quando esteve nas partidas. Então agora o Santos está fazendo com atraso e talvez com algum arrependimento o que poderia ter feito no começo. Esse é o caso atual do Neymar, a situação atual. Não é uma questão de tipo, o Neymar não tá dormindo, tá saindo, tá jogando pouco, tá indo pra Kings League, não tá tratando. Não, o Neymar tá tratando em 2 períodos, tá na casa dele, tá sempre no CT, o treino lá é 8 e pouco da manhã, ele tá lá todo dia, fazendo o que deve ser feito, tá super ansioso para jogar. Gostaria muito de estar jogando. Esse é o ponto que eu ia levantar. Eu acho que o erro que os Santos perguntaram aqui no chat para nós, no chat, quer ver? Deixa eu até pegar o nome da pessoa. Mas se a gente acha que foi um erro protocolar da parte do Santos no início da temporada. E eu acho que uniram a empolgação com a vontade do Neymar jogar. E lógico, naquele momento ele estava realmente melhor do que o atual momento. E agora o Santos tem o bônus de pensar nesse fim de contrato, nesse contrato no meio do ano. Então, assim, o contrato já não é longo. Agora, com ele machucado, o Santos tenta perder o mínimo possível do restante da temporada que o Neymar ainda tem em contrato vigente com o Santos. Naquele período em que ele ainda estava se adaptando, ganhando minutagem, ritmo de jogo e tudo mais, ainda era muito inicial e isso fazia parte da preparação do Neymar, pensando nos objetivos dele, seleção e tal. Ele tinha que estar em campo para conseguir ganhar essa minutagem, conseguir recuperar o futebol. E aí, em determinado momento, conforme a gente vai vendo os jogos, ele evolui de fato, se sente mais à vontade, começa a entrar com mais força, se sente mais preparado. Porque ele marca mais, divide mais bola. Volta mais, roda mais o campo. Então ele se sente preparado fisicamente para estar fazendo o que está fazendo. E eu acho que o departamento médico até chega a consultar. Eu tenho certeza que essas conversas acontecem antes da titularidade, que é como você se sente fisicamente. Se o cara vai falar que está se sentindo bem, obviamente ligado a exames que são recentes, que observam em treinos e tudo mais, isso tudo é levado em consideração e, consequentemente, com a empolgação, mais a vontade do jogador jogar, não sei se eu considero necessariamente um erro naquele período, que a gente fala, né, matemática... Então, por isso, é difícil, porque é o que eu tô falando, se o Santos, lá atrás, anuncia o Neymar com o Projota, Mano Brown, e aí chega na coletiva, o Neymar fala, não tô pronto, preciso de 2 meses. Ia frustrar todos vocês. Se o Santos não se classifica, todo mundo fala, pô, nem 2 meses pro Neymar. E aí ia ser pior, porque aí se o Neymar não joga de cara, o Santos ia estar precisando dele, ia acelerar a recuperação. Ia dar na mesma, talvez, sabe? Em algum momento ia estourar. Justamente por essa minutagem mais intensa. E assim, e o final da recuperação é jogo. Então, tipo, ele já estava tratando no Hilal. A questão não é de protocolo de recuperação em si. A última fase era jogar. Então, para você terminar o tratamento, terminar a recuperação, você precisava ganhar minutos em campo. Era um teste ali, de verdade. Então, não era uma questão de que o Neymar não estava treinando direito. Claro que aqui o cuidado é maior. Até o departamento médico. A medicina esportiva do Brasil é referência mundialmente. É diferente do Hilal. Tanto é que fisioterapeuta, fisiologista, médico, os caras estão importando profissionais para fora.
Aqui ele tem. O Vagão do VLT, um grande nome do nosso amigo aqui, ele mandou: Eu aguentei um ano de Rainer, eu consigo esperar pelo Neymar. É por aí. Então, a última fase da recuperação era colocar ele em campo, treinar com mais minutos, treinar de forma mais intensa e depois jogar. Mas o Santos precisava do Neymar, o Neymar precisava jogar. Então, hoje, se você pensar friamente, pô, dava para ter tido mais cautela, talvez tenha sido um erro de verdade. Mas olhando o contexto, a falta de opções para o Caixinha, a vontade do Neymar e a vontade do torcedor do Santos de ser feliz de novo, sabe? Tipo, o Santos sofreu pra caramba. Título, né? Chegar a uma semifinal, depois, enfim, de sofrimento na Série B. E assim, sabe, foi justamente o momento que o Caixinha encontrou o time, e o Neymar tá incluso nisso, foi justamente nesse processo de encontrar o time titular, encontrar qual era o time ideal. E isso passava pelo Neymar também. Então, acho que foi um jogar um sacrifício, pode ser? Não sei se tanto isso, mas eu acho que era essa questão principal de que faltavam alternativas ali. E vai chegando esse momento decisivo, o time embala, você precisa ganhar, cada vez mais você precisa do Neymar. E a presença do Neymar em si já causa um estranhamento, uma dificuldade, já causa uma marcação dupla, você já abre espaço, você já deixa os outros mais confiantes. Então, eu sei que é estranho, até pra gente, né? Pra gente entender essa equação toda, porque assim, o mesmo cara que tentou jogar contra o Corinthians há quase um mês, né? Foi 9 de março. Um mês. Há quase um mês. Ele tenta jogar contra o Corinthians, não consegue no teste de vestiário, e aí depois fica 40 dias sem jogar. Essa conta parece não fechar. Mas essa conta não fecha porque o problema não é o edema. O edema está curado. O problema é que, por causa do edema, o Santos reavalia o protocolo, entende que precisa fazer o que não foi feito antes, e aí essa avaliação passa a ser mais minuciosa. Porque você não está jogando, você não está com pressa. Então você faz novos exames, você pergunta, você e dá novos estímulos. Você percebe que em alguns momentos melhora, alguns momentos dá uma retraída. Então, por causa disso, o Santos pensou contra o Vasco. Depois falou, putz, melhor não, vamos completar o nosso protocolo de reequilíbrio, de fortalecimento. E aí, contra o Bahia, o Neymar podia jogar agora, domingo. Mas aí você dá um prazo maior, diminui a expectativa e deixa ele mais pronto, né? Mais à vontade para esse jogo do Maracanã. Nosso amigo 13 Latroc perguntou já o que vamos falar, que é como é vista essas saídas do jogador nas folgas dentro do clube. Então, imagino que tem relação com todo esse contexto Kings League, em que ele aparece como presidente, podendo bater pênalti, participando de treinos. E o que a gente tem de informação é que o clube não dá muita importância para o que ele faz nesse extracampo, contanto que ele cumpra todos os protocolos e todos os tratamentos dentro do Santos, que é o que acontece, honestamente. A gente tem as informações dele estar no gramado. A Santos também acaba produzindo bastante conteúdo, jogando nas redes sociais, verificando e colocando para vocês, provando que o Neymar está tratando e treinando no campo, fazendo essa transição física. Mas a situação da Kings League é vista de uma forma muito fria pelo Santos, contanto que ele cumpra o que ele deve fazer, certo? Então, o Santos, essa semana, divulgou a programação de treinamentos. E 3 treinos abertos, tá? Então, de 10 minutos? De 10 minutos. Hoje abriram 40 minutos. Sério? Ai, que bom. Os treinos, geralmente a gente olha só o aquecimento dos treinos. O de amanhã é fechado e o de sexta volta a abrir. Por que o de amanhã é fechado? Porque o Neymar deve ir para campo. E aí você gera uma expectativa, um monte de câmera, aí você olha, aí você pode entender errado. Se o Neymar chega com uma proteção na coxa, ou se ele chega, dá um chute e faz uma careta, a gente sem contexto, a imprensa com imagem distorcida, isso cai nas mãos de quem não tem o mesmo cuidado que talvez a imprensa tenha. Isso gera talvez um problema. Então o Santos vai deixar o Neymar na privacidade dele começar essa transição. Na sexta, quando a gente for para campo, talvez o Neymar não apareça, porque é um cuidado que o Santos tem para que essa recuperação seja mais tranquila dessa vez.